E não é qualquer coisa, é algo de valor, é algo bonito de se ver. E nesse salmo, que é uma oração de Davi, e nos deu no Espírito, né? Eu vou estar explicando aqui cada uma delas para que fique bem claro. Primeiro, o corpo, ele é bem mais fácil da gente entender. Assim como a planta precisa de água, aliás, para crescer, o nosso espírito ele também precisa ser saciado pela água que desce do trono de Deus. Deus quer que você cresça com sua mente em paz, com uma alma forte e pronta para enfrentar desafios. O que você tem alimentado a sua alma? Que tipo de conteúdo, conversas, influências que nós temos tido? Qual é a nossa comida diária? Assim como a planta, ela precisa de nutrientes. Alegria estar aqui ministrando a palavra de Deus. É sempre bom, né? A gente estar falando do que Deus faz nas nossas vidas. E quero aqui agradecer, né, a vida do pastor Flávio Sena, que estendeu o convite. Eu peço para que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Salmos, de número 144. Salmo de número 144, eu vou estar lendo apenas um versículo que vai ser a nossa base da nossa ministração de hoje. Então, é uma mensagem a qual tem um público bem específico, mas que é o público jovem, aliás, mas são princípios que todos nós podemos aplicar. E eu estou falando aqui com a maioria jovem, na verdade, todo mundo é jovem, né? Amém. Só fica velho quem quer, né? Não é verdade? Então, graças a Deus a gente vai poder aprender bastante da palavra de Deus. Irmãos, encontraram? Salmo 144. Eu vou estar lendo apenas o versículo que é o verso 12. Amém? Verso 12 vai dizer assim: para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio. Bom, como eu disse, a mensagem que a gente acabou de ler aqui, ela tem um endereço bem específico, né? É uma oração do rei Davi, e aqui ele faz uma oração para que os nossos filhos sejam como uma planta bem desenvolvida na sua mocidade, para que nossas filhas sejam como pedra de esquina. Agora eu creio que você deve estar pensando, né? Mas o que plantas tem a ver comigo? O que tem a ver com a minha vida? O que coluna esculpida tem a ver comigo, né? Mas é aí que eu quero que você preste bastante atenção, porque essas imagens que a Bíblia traz aqui, elas são simplesmente mais do que palavras bonitas da Bíblia, mas ela tem tudo a ver da maneira a qual Deus nos vê. E Ele deseja para cada um de nós aqui coisas boas, né? Eu vou pedir agora para que você use a sua imaginação. Aliás, você possa imaginar, imagine só, uma planta bem desenvolvida, né? Uma planta cheia de vida. É uma planta, pode ser uma árvore, né? Que cresce bem forte e bem cuidada, cheia de folhas. E uma planta bem desenvolvida, ela não é murcha, né? Ela não é murcha, não é qualquer ventinho que derruba, ela é bem cuidada. E a coluna de um palácio, né? A qual Davi aqui cita, obrigado, Deus abençoe. Davi cita aqui, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como uma coluna de um palácio. Eu peço que você também use a sua imaginação. Uma coluna de um palácio, você já pensou nisso? É algo muito bonito, deve ser uma obra de arte, não é verdade?
algo que sustenta, algo, uma construção, que sustenta a construção e que dá o charme, né? Que embeleza o local, que tem um propósito claro, aliás, e não é qualquer coisa, é algo de valor, é algo bonito de se ver. E nesse salmo, que é uma oração de Davi, mostra bem o que Deus deseja para nós. Deus tem um plano de paz para você, um plano de prosperidade, coisas que os olhos não viram, o ouvido não ouviram, Deus tem preparado para você. Deus deseja que você cresça como uma planta bem desenvolvida, que você, moça, seja como uma coluna forte, capaz de suportar as pressões, de ser um bom exemplo na sociedade, uma firmeza no mundo. E na ministração de hoje, nós vamos descobrir então juntos o que é ser essa planta bem desenvolvida, né? Ou o que é ser essa coluna cheia de pedras preciosas, como uma coluna de um palácio. Amém? Todos estão comigo? Hoje eu pretendo falar de forma simples, de forma que a gente possa aprender aqui e já colocar em prática. Então eu peço para que vocês façam um compromisso comigo agora, para que você se prepare, abra seu coração, deixa Deus falar com você, porque Deus, Ele não quer que você seja mais um, né? Ele tem um plano especial para cada um de nós, e eu quero que vocês saiam daqui em mente, entendendo que Deus tem um plano maravilhoso para você. Amém? Bom, antes de introduzir ao tópico 1, eu gostaria de falar da forma que Deus nos criou. Quando Deus nos criou, Ele nos deu um corpo, Ele nos deu uma alma e nos deu um espírito, né? Eu vou estar explicando aqui cada uma delas para que fique bem claro. Primeiro, o corpo, ele é bem mais fácil da gente entender, até porque é o que a gente vê, né? Quando a gente vai ali para frente do espelho, ou quando a gente se cuida, vai para uma academia, quando a gente escolhe uma roupa bacana, ou quando faz aquele penteado maneiro, esse é o corpo, é o nosso físico, a nossa saúde, a nossa aparência. E a alma já é um pouco mais difícil, porque a gente não vê, né? A alma é o nosso interior, é onde moram as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sonhos, os nossos medos. E é aquela parte também que fica agitada quando a gente está com amigos que a gente gosta. Ou então ele fica ansioso, né, para uma prova, fica ansioso por uma prova. Essa é a alma, né? Então, eu falei aqui do corpo, da alma e do espírito. O espírito, o que é? O espírito é a parte de nós que se conecta com Deus, né? É aquela parte que anseia pelas coisas de Deus, por algo maior, que a gente busca um sentido na vida, um propósito na vida. O Espírito é o que nos faz querer conhecer mais de Deus também, nos aproximar dele. Então, como a gente está falando aqui de uma planta bem desenvolvida, né? Uma planta bem cuidada, nós podemos também aplicar a mesma metáfora, a mesma figura, né? A mesma linguagem de figura, para definir aqui nós mesmos, a planta bem desenvolvida. Quando você olha para uma planta bem desenvolvida, normalmente o que mais chama a atenção? Creio eu que são as folhas, né? As folhas, a gente poderia classificar então como se fosse o nosso corpo, né? Então, a alma, por exemplo, a alma a gente poderia classificar como a caule da planta, né? Que absorve os nutrientes, que interliga, aliás, a raiz com as folhas. E o espírito a gente pode classificar então como as raízes, né? Que vai buscar a água lá embaixo na fonte de vida. Então, sem essas raízes profundas, a planta seca, a planta murcha, né? Então, assim como a planta é muito importante, eu quero que você entenda que é muito importante a gente cuidar de cada camada da nossa vida, né? Para sermos uma pessoa bem sucedida. Deus, Ele deseja que a gente cresça de forma bem equilibrada, cheia de vida, mas cuidando dessas 3 áreas principais que eu citei agora, que é espírito, alma e corpo. E uma dessas áreas, e cada uma dessas áreas não é diferente, ela precisa ser regada, ela precisa ser bem cuidada, para que a gente possa crescer forte e saudável. Amém? Então vamos entrar para o tópico 1.
Eu vou começar, aliás, pela raiz, né, que é o mais importante, que é a base de tudo, o Espírito. Como eu disse anteriormente, o Espírito é a parte que se conecta diretamente para com Deus, e essa é a base de tudo. Salomão, ele classifica como o temor ao Senhor como o princípio da sabedoria. Então, assim como uma planta, ela precisa de uma raiz para ser bem desenvolvida, nós também precisamos ter raízes em Deus para sermos pessoas bem-sucedidas, para sermos uma planta viçosa, né? Uma planta bem desenvolvida. Então, é muito importante, assim como a planta precisa da raiz para ser desenvolvida, nós também precisamos de Deus, as raízes em Deus. E assim como a água, assim como a planta precisa de água, aliás, para crescer, o nosso espírito ele também precisa ser saciado pela água que desce do trono de Deus. A gente precisa beber da água. Foi cantado aqui, né? Tu és a fonte da água viva. Então, aleluia, Jesus. A gente precisa beber dessa fonte, a gente precisa nos alimentar a ponto de que quando a gente bebe, a gente não sinta mais sede, a gente seja saciado, a ponto de que possamos jorrar para a vida eterna. É essa água que Jesus nos dá. Essa água é o teu nome, Jesus oferece, né? Ele está disposto para a gente. Bom, pessoas sem raízes são pessoas vulneráveis, são pessoas que não se firmam, pessoas inconstantes, são pessoas que não têm identidade nenhuma, não conhecem o seu valor. Pessoas que as circunstâncias ditam o seu comportamento, são pessoas que são levadas pelo vento, por qualquer ideologia, pois não tem raiz. Então é muito importante, são pessoas também que não se posicionam, são pessoas que não vão para o confronto simplesmente porque não tem raiz. Bendito é o teu nome, Jesus. O Espírito é a parte que a gente busca se conectar com Deus. É como se tivesse um vazio, a qual só pode ser preenchido pela presença de Deus. E isso é algo que o mundo, aliás, ele tenta preencher de várias formas, mas sem sucesso. O mundo, ele oferece várias substituições para essa sede espiritual que nós temos, mas nunca são suficientes para encher o vazio que nós temos. Só Deus pode preencher esse vazio. Uma dessas substituições que o mundo oferece, por exemplo, é uma espiritualidade sem compromisso para com Deus. Né? Há uma grande armadilha nos nossos tempos, aliás, hoje em dia, que é uma mentira que é pregada, que é martelada na mente de todos nós, disfarçada, aliás, de um discurso de falsa religiosidade. É pregado um evangelho sem nenhuma renúncia. Um evangelho que diz que você pode viver do jeito que você quer, sem se preocupar em abandonar o pecado, mas eu quero dizer para vocês que isso não é verdade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Ele não te fez pecador. Isso é uma herança a qual foi herdada por um erro de um homem, mas eu quero dizer para vocês que ela foi quebrada através do sangue do Cordeiro de Cristo. Aleluia, Jesus. Pagou o preço por nossos pecados, e o nosso dever é abandonar o pecado. Isso só é possível quando você tem raízes firmes em Cristo, em Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Glória a Deus. Ao escrever a igreja de Efésios, ele cita que ele estava orando de joelhos por uma causa essa que ele fala, põe-me de joelhos. Né? Então, para você ser uma planta bem desenvolvida, você precisa estar arraigado no amor de Cristo. Glória. E não só isso, você precisa regar o seu espírito. Assim como a planta precisa de água, reserve um tempo para ler a Bíblia todos os dias, diariamente. Assim como a planta ela é regada diariamente, ela cresce mais forte. Nossas vidas também, ela é assim. A nossa fé vai crescendo quando a gente se alimenta da palavra de Deus. Ore mais, fale com Deus, reconhecendo a sua grandeza. Peça para que Ele te fortaleça, peça para que Ele te fortaleça suas raízes em Cristo, para que você não seja levado por qualquer vento, para que você não seja levado pelas mentiras do mundo.
Jesus, Ele oferece isso para nós, Ele preenche o nosso espírito. Aleluia, Jesus. Ele traz a verdadeira paz, um propósito para a gente viver, ser cheio do Espírito Santo, é encontrar uma fonte inesgotável, que renova, que traz vida. Glória a Deus! Aleluia! Melhor, essa água viva está disposta aqui nessa noite para cada um de nós. Você não precisa continuar bebendo de águas que não saciam. Deus quer te oferecer algo muito melhor. Bendito é o teu nome, Jesus. Você não vai Tu sentir és mais santo, sede. poderoso e fiel, De Jesus. qual fonte você tem bebido para saciar o seu espírito? Talvez você chegou aqui com uma mulher samaritana, buscando água por estar sedento, mas as águas do mundo te deixaram mais com sede. Mas saiba que Jesus está aqui nessa noite e quer Glória a Deus! que flui da fonte do rio de Deus, e você não terá mais sede. Aleluia, Eu te convido Jesus. a mergulhar na presença dele, a fortalecer o seu espírito, para que você cresça como uma planta bem desenvolvida, e que sua vida floresça, você tenha frutos. Bendito é o teu Amém? nome, Jesus. Esse é o Espírito, a gente deve santo, pegar o poderoso e Espírito. fiel, Agora, Jesus. eu vou estar falando também da alma, né? A alma, como eu disse anteriormente, a alma é onde moram as nossas emoções, os nossos desejos, onde nós tomamos muitas das decisões que impactam o nosso dia a dia. É a alma, essa é a alma. Então, eu disse que ela é como a caule da planta, né? Absorve os nutrientes e a energia que a gente precisa para manter a planta saudável. É a alma. A planta, ela precisa do sol e precisa de cuidados para crescer. E não é diferente também assim com a nossa alma, que também precisa ser alimentada com coisas boas e saudáveis para que a planta ela cresça. E assim como a planta precisa de uma boa terra, a nossa alma também precisa de um bom ambiente. Aleluia, Jesus. Nossa alma, ela é diretamente influenciada por tudo aquilo que nós consumimos diariamente, seja em séries de Netflix, seja em música que nós consumimos, seja em redes sociais, os Reels que a gente assiste, né? Aqueles vídeos que ficam passando, TikTok, Instagram. E tudo isso tem um impacto muito grande na nossa mente, na nossa alma, nas nossas emoções. Elas podem influenciar, aliás, a nossa autoestima. Eu não sei se vocês já viram aquele vídeo do TikTok, que eles falam assim, se você se classifica, você levanta um dedo. Né? Tem um vídeo que eu achei lá que se você é atraente, vai levantando um dedo. Eu levantei 12, nem 12 dedos eu tinha, mas ele pode influenciar a nossa autoestima, né? Então, não sei, eu me senti o Brad Pitt, aliás, naquela pessoa atraente, né? Naquele vídeo da pessoa atraente, mas isso afeta a nossa visão de mundo, afeta até mesmo os nossos valores. Então, é como a alma estivesse absorvendo tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, e não tem jeito mais de fugir desses vídeos, desses reels que nos perseguem, tanto nos perseguem, né? Mas eu quero te dizer, a gente tem que ter muito cuidado, bastante cuidado, se estamos constantemente expostos a conteúdos que nos afastam de Deus. É como uma caule que está recebendo sol em excesso e sem o equilíbrio necessário. E veja que aqui eu não estou criticando esses reels, esses vídeos de TikTok, apesar de particularmente eu acho prejudicial, mas eu também entendo que é uma bênção, dependendo de como usarmos, é uma bênção de Deus. Mas esse sol, né, que deveria ajudar na planta, que deveria ser uma fonte de vida, de energia, pode se tornar destrutiva quando há um excesso. Então a alma, ela fica exposta, né? Da mesma forma, quando a gente permite que a nossa alma seja constantemente exposta a essas influências negativas que nos afastam dos princípios de Deus, isso pode queimar e ir enfraquecendo a nossa fé, a nossa saúde emocional. O que você tem assistido? O que você tem lido? O que você tem consumido de música? Esses conteúdos, será que estão alimentando a sua alma com o que é bom? Com o que é puro? Com o que é agradável a Deus?
Ou estão te enchendo só de ansiedade, de comparações, de pensamentos negativos? O que você tem assistido? Aleluia. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Seu amigo, ele não está 24 horas com você, mas seu celular sim. Né? Assim como uma planta que ela cresce do lado de ervas daninhas, pode ter sua saúde comprometida, a nossa alma ela também pode ser muito afetada pelas pessoas com quem convivemos, pelos conteúdos que a gente assiste. Quem são as pessoas que estão próximas de você? Quais são os Reels? Quais são as séries de Netflix? Quais as músicas que você ouve? Elas te incentivam a buscar mais a Deus, a desenvolver uma mente saudável? Ou estão sempre te puxando para longe do propósito de Deus para a sua vida? Aleluia. Aleluia, Jesus. Cuidar da Glória a alma Deus. é escolher bem o alimento que a gente... Tu és santo, poderoso e fiel, Jesus. Em Filipenses, capítulo 4, verso 8, Paulo vai nos ensinar a pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Esses sim são os alimentos que fortalecem a nossa alma, que nos ajuda a crescer emocionalmente, que fortalece a nossa fé e até mesmo psicologicamente. Eu convido a você a fazer uma limpeza no que você consome nas redes sociais. Bendito é o teu nome, Jesus. Se tem algum perfil, alguma música que está te afastando de Deus, ou influenciando sua mente de forma negativa, é hora de nós fazermos ajustes. Né? Siga perfis que tragam mensagens positivas, que fortalecem a sua fé. Invista tempo em amizades que te edificam, que te levam mais para perto de Deus. Oh, glória a Deus! Aleluia! Amigos que oram junto com você, que estejam dispostos a caminhar do seu lado nessa jornada espiritual. A alma ela é muito bem fortalecida quando nós encontramos esse apoio emocional e a gente constrói essas relações e que nos desafiam a crescer. Em Romanos, capítulo 12, verso 12, Paulo nos faz um convite. A gente não se conformar com esse mundo, mas a gente ser transformado pela renovação da nossa mente. Isso significa cuidar da alma. Isso significa você deixar que Deus transforme a sua vida, transforme o seu pensar, nos ajude a ver as coisas do jeito dele. Às vezes isso significa você deixar para trás alguns pensamentos tóxicos, traumas, medos, deixar Deus trabalhar em você, Aleluia, Jesus. Trazer a renovação da sua mente. Se você está passando por momentos de ansiedade, de tristeza, de confusão, saiba que Deus se importa com sua dor. Ele não quer que você carregue isso sozinho. Às vezes buscar ajuda, até mesmo de um profissional, pode ser fundamental. E isso faz parte de cuidar da alma, de se manter saudável. Deus quer que você cresça com sua mente em paz, com uma alma forte e pronta para enfrentar desafios. O que você tem alimentado a sua alma? Que tipo de conteúdo, conversas, influências que nós temos tido? Qual é a nossa comida diária? Assim como a planta ela precisa de nutrientes saudáveis, a nossa alma ela precisa ser alimentada por aquilo que é verdadeiro, que vem aleluia, de Deus. Jesus. E hoje Deus te convida a renovar a sua Tu és mente. santo, poderoso e melhor fiel, Jesus. o que você coloca dentro do seu coração, para que você cresça como uma planta bem desenvolvida e cheia de vida. Amém? Eu falei do espírito, falei da alma, agora eu preciso falar do corpo, porque eu preciso lembrar que o nosso corpo também é importante para Deus. Deus nos deu um corpo físico, que não é algo separado da nossa vida espiritual e também da nossa alma. Ela é tudo interligado. Cuidar do corpo é uma parte essencial de quem nós somos, né? Então, se você cuida do corpo, você está cuidando de quem você é. Esse corpo forte, né, bonito que você está vendo aqui na frente, foi Deus quem fez. A Bíblia diz, aleluia!
Oh, glória a Deus. O nosso corpo Bendito é o teu templo do nome, Espírito Jesus. Santo. Ou seja, você cuidar do seu corpo também é uma forma de honrar a Deus. Né? Pense numa planta que precisa ser regada, receber a quantidade certa de luz para crescer forte. Da mesma forma também assim é o nosso corpo. Né? Ele precisa de cuidado, de atenção, porque é através dele que nós servimos a Deus. Né? A gente cumpre o nosso propósito, o que ele tem para nós através do nosso corpo. Assim como a planta ela é bem cuidada, talvez as flores que exibem a beleza da criação, um corpo saudável e bem cuidado é testemunho da nossa gratidão a Deus por ele ter feito a sua imagem e semelhança. Então, cuidar do corpo não é sobre estética, irmãos, mas é sobre ter saúde para viver, uma vida cheia de vigor. A Bíblia escreve que jovens são fortes. Jovens, vocês são fortes. Mas às vezes a gente parece que tem jovens fracos que não tem força para nada, nem para levantar da cama, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com tudo isso, né? Nosso corpo ele foi feito para se movimentar. Aliás, a gente tem que tomar cuidado com os dois extremos, né? Porque ou o mundo ele nos ensina ou um culto exagerado ao corpo, né? Onde a aparência é tudo, e isso não é verdade, ou a negligência total do corpo. Então, a gente não dá atenção à saúde, mas o importante aqui, o que eu estou querendo dizer é que é importante a gente buscar equilíbrio. Aleluia, Jesus. Nosso corpo ele foi feito para movimento, para praticar exercício. Não precisa ser algo complicado. Pode ser uma caminhada, né, jogar futebol com os amigos, ou até mesmo participar de atividades da igreja que envolva a você se movimentar. Isso ajuda, aliás, até a manter o coração saudável, melhora o nosso humor. Eu estou num projeto ali que eu estou correndo toda semana. Eu acordo às 6 horas da manhã, estou com minha companheira ali, minha irmã, a Michelle. A gente acorda às 6 horas da manhã e a gente vai correr. Né? E isso faz tão bem, a gente vai trabalhar mais disposto, né? Trabalha no nosso humor. Então fiz essa reflexão, como você tem cuidado do seu corpo no dia a dia, e devemos, aliás, nos preocupar a cuidar enquanto somos jovens ainda, porque depois de velho, se você for correr atrás do prejuízo, vai sofrer bastante. Então, será que nós temos tido tempo para dedicar a uma atividade física que faça bem à nossa saúde, ou a gente só fica no game, por exemplo, né? O exercício não é só para ficar em forma, mas é para cuidar dessa máquina aí que Deus te deu para viver neste mundo. Então, aleluia, Jesus. Aliás, outro ponto que a gente não pode esquecer é a alimentação, né? E todo crente tem dificuldade com isso, né? Uma alimentação balanceada. Porque assim como uma planta, ela precisa de nutrientes para crescer, nosso corpo também precisa de uma alimentação que nos dá força, que nos dá energia. Eu sei que a pizza, a Coca-Cola é uma delícia, aliás, quem não gosta, né? Mas é importante encontrar um equilíbrio em tudo isso. Mas isso não significa que você não possa curtir um lanche de vez em quando, mas significa escolher, na maior parte do tempo, alimentos que realmente nutram o seu corpo, né? Proteínas, carboidratos, gorduras saudáveis, tudo isso você tem que calcular, pois quando você escolhe bem a sua alimentação, você está dizendo a Deus: eu valorizo o tempo que o Senhor me deu. Então lembre-se de que Deus, Ele se importa com cada parte de você. Ele quer te ver saudável, cheio de energia para viver, e tudo que Ele tem preparado para a sua vida, né? Então, isso é tudo. A gente ser uma planta bem desenvolvida, assim como o salmista disse. Amém? Então vamos para o tópico 2, que é a parte B do versículo de Salmos 144, que diz assim: para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio. Aqui, Davi ele fala para jovens, né, como ser colunas esculpidas para enfeitar o palácio. E essa é uma imagem que eu vejo assim, cheia de significado. Assim como uma coluna esculpida, ela é forte,
mas ela também é bela, ela é bem trabalhada, tem um cuidado, né? Deus deseja que as jovens sejam um exemplo de força, de beleza espiritual, de caráter bem moldado. Quando eu leio, aliás, essa parte B desse versículo de Salmo, logo me vem à mente aquele versículo de Provérbios 14, que diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata derruba com as suas próprias mãos. Ou seja, aqui é a mesma comparação. Aqui a mulher sábia, ela também pode ser classificada como uma coluna de uma construção, né? Assim como o salmista está dizendo, é uma mulher que sustenta a sua casa com sabedoria. E mesmo que a jovem não tenha casado ainda, não tenha sua própria casa, né? Assim como o provérbio diz, mas nós devemos buscar ser como uma coluna para que futuramente a gente possa edificar a nossa própria casa. Davi, ele descreve esse desejo para os jovens, que seja como uma coluna esculpida para adornar um palácio. Essa imagem de uma coluna esculpida traz à mente algo que é ao mesmo tempo belo, algo que foi moldado, que foi bem cuidado, que tem um papel, aliás, essencial para sustentar não só isso, para embelezar o que está ao seu redor. Então, assim como a coluna ela é essencial para a estrutura de um edifício, que dá sustentação, que dá a estabilidade, a mulher ela tem esse papel fundamental na sociedade, né? A mulher ela é um pilar de força. E não só isso, elas embelezam a vida da gente. Então, normalmente, se você vê ali uma decoração, foi uma mulher que fez, né? Algo bonito. E eu tenho, aliás, um exemplo lá em casa, né? Da mulher virtuosa, minha mamãe, que embeleza a vida da gente. Então, essa metáfora que Davi usa aqui é também bem parecido com a primeira, que é da planta desenvolvida. Né? A planta desenvolvida também pode ser bela, né? Uma planta bem desenvolvida, uma árvore, por exemplo, ela pode ser bela. Uma coluna esculpida também, né? É bela. E a coluna ela demonstra firmeza. Uma árvore, por exemplo, também demonstra firmeza. E então, tudo que eu falei anteriormente dá para classificar aqui também, né? Nessa mesma metáfora. Mas eu gostaria de estar acrescentando algumas coisas, porque Deus, Ele quer que cada um de nós seja uma pessoa forte, com caráter sólido. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Que embeleza a cidade onde você está. Ele quer te usar como um pilar aonde você está. Então, colunas, como eu já falei aqui, são feitas para sustentar. Deus deu a cada um de nós a capacidade de ser uma influência positiva, de se manter firme em nossos valores, de embelezar o nosso ambiente com ações, né? Uma coluna ela tem essa função essencial da estrutura, da estabilidade ao que está ao seu redor. Você pode ver que sem colunas firmes, o edifício ele não fica em pé, ele desmoronam. Então, Deus chama para nós sermos essas colunas, como feito de um palácio, que sustentam a nossa fé, que faça a diferença na nossa geração. Deus quer que você seja um apoio, um exemplo para seus amigos, para sua família, para que todos que te rodeiam, seja na escola, na universidade, no trabalho, ser uma coluna significa que você ser aquela pessoa que se mantém fiel aos seus valores, que se dedica, por exemplo, aos estudos, quando mesmo os outros desistem, que incentiva amigos a perseverarem na fé, ou até mesmo no trabalho, né, na igreja. Seja uma coluna, você também. Ser coluna significa se envolver, servir, apoiar. E a coluna, ela vai muito além dessa função de só sustentar. A coluna, nós podemos ver que a coluna esculpida é feita com muito cuidado, é bem trabalhado. Deus não quer que você seja só forte, mas tem que ser belo. E da mesma forma, assim, é Deus para com a gente. Deus está esculpindo o nosso caráter. Aleluia, Jesus, glória a Deus.
de enfrentar desafios, né? Abandonar velhos hábitos que não agradam a Deus. Você ser moldado não é nada fácil. Porém, eu quero dizer para você, entregue o controle para Deus, deixa Deus te moldar. Aleluia. Assim como o escultor, ele precisa tirar as partes que não pertencem para revelar aquela obra-prima. Deus, às vezes, permite algumas situações que nos desafiam, para que nós possamos crescer, para que nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. Às vezes, nós precisamos aceitar conselhos de nossos líderes, dos nossos pastores. Isso faz parte do processo de ser esculpido por Deus, né? Então, se esforce para ser uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, mesmo que isso signifique perder oportunidades que esse mundo oferece. Se você é estudante, isso significa que você não pode colar nas provas, mesmo quando todo mundo está fazendo isso. Se você está trabalhando, é sobre ser honesto nas horas que você trabalha, Aleluia, o que você Jesus. faz. Glória a Deus. Em Efésios capítulo 2, verso 10, diz que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Aleluia. Deus vê em você uma obra-prima, uma coluna que pode sustentar, que pode influenciar, que pode mostrar a este mundo a beleza do caráter de Cristo. Mas para que essa beleza apareça, é necessário passar por esse processo de ser moldado. Há uma grande responsabilidade das nossas vidas de demonstrarmos essa beleza, a imagem de Cristo refletindo em nós. Aleluia. Levar alegria para onde você trabalha. Eu até entendo, às vezes a gente cansa de ser bonito, não é verdade? Eu mesmo tenho muita dificuldade, acordo de manhã, eu fecho a cara, eu canso de ser bonito às vezes, mas chega radiante no seu trabalho. Deus, Ele nos fez como uma coluna de um palácio, né? Essa é a vontade de Deus para nós. Então, demonstra a beleza. Aqui no Japão, aliás, a gente tem essa dificuldade, né? Até mesmo pela cultura, de esperar pelos outros vir conversar com a gente, mas não seja diferente de você. Demonstre a beleza que há em Cristo. Deus Aleluia, quer Jesus. que a sua Glória vida a seja uma Deus. expressão de beleza Tu és neste santo, mundo. poderoso e fiel. A beleza Jesus. que Deus deseja para você é de coração puro, cheio de amor, de alegria, de paz. Né? A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 3, do verso 3 a 4, que a beleza verdadeira, né? É o espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Isso é uma beleza. Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Isso significa que você tem responsabilidade de ser um reflexo de quem Jesus é. Aleluia, Jesus. Quando você é Glória uma a Deus. coluna esculpida, você embeleza a vida daqueles que estão ao seu redor. Você mostra a eles o que é significar viver para Deus de forma verdadeira e sincera. Então fica essa reflexão. Você tem sido essa coluna esculpida por Deus? Tem permitido que Ele molde o seu caráter? Tem sido exemplo de sustentação, de beleza na sociedade? E hoje Deus, Ele te convida a ser essa coluna forte e bela, que sustenta a verdade, que embeleza o mundo ao seu redor com o amor de Cristo. Deixe Deus trabalhar em você e através de você, para que vidas venham se converter a Cristo e sejam um verdadeiro reflexo do caráter de Jesus Cristo. Enfim, já caminhando aqui para uma conclusão, já passou meu tempo. Deus, Ele nos criou com habilidades, talentos e propósito. Propósito esse que é de glorificar a Deus. E essa é a razão Aleluia, por qual nós Jesus. Glória a existimos. Deus. Ele não fez apenas Tu és nós santo, poderoso e apenas fiel, existir, Jesus. mas sim para nós sermos produtivos, para usarmos nossos dons de forma que a gente possa abençoar as outras pessoas. Isso também inclui no âmbito profissional. Ser uma planta bem desenvolvida não significa que você apenas deve crescer espiritualmente, mas também crescer nas oportunidades que Deus te dá, como no trabalho, nos estudos, em tudo que nós fazemos. Eu não sei qual que é o seu sonho, quais são os seus desejos,
o que você tem planejado daqui para frente, mas eu sei que Deus marcou essa noite aqui para te dizer que Ele está cuidando de tudo. Aleluia, Jesus. Você Glória a seguindo Deus. esses passos que acabamos Tu de és dizer santo, aqui, poderoso e discutir, fiel, Jesus. aonde você pisar a planta do seu pé, Deus vai te abençoar. Aleluia. Se atentamente Oh, ouvir a glória a voz de Deus, nessa noite, bendito será tu Glória a teu nome. na cidade, Aleluia. bendito será tu no seu trabalho, bendito quando você entrar ou sair, em qualquer lugar. Deus tem planos de paz e prosperidade na sua vida. Aleluia, Ele quer te Jesus. abençoar. Glória a Deus. Ele quer que você seja Tu uma és bênção para a santo, poderoso e sociedade. fiel, Jesus. Você seja uma bênção no seu lar, uma bênção para seus pais, um filho sábio que alegra seus pais. Precisamos ser plantas bem desenvolvidas, precisamos ser colunas esculpidas. Eu gostaria de convidar a você a se colocar de pé.